Boa tarde, galera. Tô aqui gravando um vídeo. Na realidade, eu nunca gravei vídeo nenhum, nem manjo disso, né? Mas eu decidi gravar esse vídeo porque eu acho um assunto muito relevante. Bom, o tema que eu vou abordar fala sobre depressão, né? É uma coisa que eu passei, na realidade eu estou passando, né? E mudou totalmente a minha vida, né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias que o nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Onde desses 200 milhões, 6% da população sofre de algum transtorno emocional, né? Como depressão, né? Se a gente for calcular isso em números, 6% dá um total de quase 12 milhões de brasileiros que sofrem por depressão. Alguns dizem que é a doença do século, né? Então eu acho de suma importância abordar esse assunto, entendeu? Para você que está passando por depressão, né? Para você que passou por depressão e superou, graças a Deus. Para você que nunca passou por depressão, não sabe o que é, né? E tem muita gente que acha que depressão é tristeza e depressão não é tristeza. É só um dos sintomas, né? Bom, a minha experiência com depressão começou no ano de 2017. Eu trabalho com vendas, né? Eu tomava conta de um departamento de vendas e eu estava dando reunião e eu senti uma dor muito forte na nuca, né? Uma palpitação estranha. E quando acabou a reunião eu falei para algumas pessoas que estavam perto de mim, eu não tô legal, estou sentindo uma dor muito forte na nuca e um desespero muito grande, né? Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, a gente foi direto para o hospital. Chegando no hospital, mediram a minha pressão. Minha pressão estava 18, 19 alguma coisa, né? E meus batimentos cardíacos estavam a mais de 120 batimentos, né? Abri um parênteses aqui, só para você entender, a pressão normal de uma pessoa é 12 ponto alguma coisa, né? Eu não manjo muito disso, mas eu sei que é isso, né? E o batimento cardíaco da pessoa é 60, 70, né? Por segundo, e o meu batimento estava 120, né? Nem se eu estivesse correndo, fazendo algum exercício físico, chega a esse batimento, né? Eu perguntei para enfermeira o que estava acontecendo comigo. Ela falou: Carlos, você teve um princípio de infarto, né? Eles me deram uma medicação chamada diazepam, né? Aí me acalmou, eu fui para casa, né? Foi um susto. Isso foi numa segunda-feira. Chegou na terça, eu resolvi não ir trabalhar, né? Para descansar, né? E até ver qual seria a minha reação no dia. Na terça-feira eu senti os mesmos sintomas, eu senti palpitação, a pressão subiu, senti um desespero enorme. Fomos para o hospital. Dessa vez a equipe médica trabalhou diferente. Eles mandaram eu deitar numa cama, colocaram aqueles aparelhinhos para me monitorar, né? E ali eu percebi que eu estava tendo um infarto de novo. Os batimentos cardíacos passavam dos 120, minha pressão passava de 18. Me deram diazepam, me deram alguns remédios, baixou, eu fiquei bem. E eu comecei a ficar preocupado, né? Nunca tive nada, de repente, 2 dias seguidos, tendo princípio de infarto com 33 anos de idade, né? Eu achava um cúmulo isso.
Chegou quarta-feira, era 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, eu estava em casa e eu comecei a sentir o meu corpo entortar todinho. A cabeça entortava, os braços entortava, a coluna entortava, era uma coisa de louco. Não sabia o que estava acontecendo, minha esposa ficou super preocupada e a gente foi novamente pro hospital. Quando eu cheguei lá, eles me colocaram numa sala, me deram um remédio chamado clonazepam. Clonazepam, né? Mais conhecido como Rivotril. Para quem conhece um pouquinho de medicação, sabe o que eu estou falando, né? E para quem passa por depressão, sabe o que eu estou falando quando eu falo Rivotril. Me deram um Rivotril, não ajudou, eu continuei tendo espasmos musculares, né? Aí me deram o segundo Rivotril e aí eu parei de suar, comecei a ficar bem. O clínico, né, até perguntou para minha esposa se eu era usuário de drogas, se eu usava drogas, porque eu tava tendo, tipo, parecia uma convulsão, né, tipo, sintomas de uma pessoa que usa drogas. E eu não uso drogas, deixar bem claro, isso, nunca usei drogas. Não fumo, não bebo e não tenho esses problemas. Mas eu fiquei muito preocupado, né. Chegou quinta-feira, tô com 5 minutos de vídeo. Vou tentar terminar com 10, 12. Chegou quinta-feira, eu fiquei em casa, passei o dia bem. Aí chegou na sexta, falei, bom, agora eu vou trabalhar, né? Já tô há 4 dias sem trabalhar, se alguém precisa trabalhar, né? Aí eu acordei de manhã, tomei meu café, me troquei. E na hora de levantar da mesa, eu falei, amor, eu não tô conseguindo levantar da mesa. A minha esposa perguntou, por quê? O que tá acontecendo, né? E eu falei, eu tô com medo de sair para trabalhar. Ela olhou para mim e falou, então fica em casa. E minha mão tremia e eu não conseguia levantar para trabalhar. Eu sei que minha atitude foi, eu me troquei, fui pro quarto, me enrolei no cobertor. Ali eu fiquei a sexta-feira todinha no quarto. De manhã virou tarde, tarde virou noite. E eu não vi o dia passar. Chegou sábado, eu passei o dia bem. Quando foi de tarde para noite, eu comecei a ter uma crise de ansiedade. As pessoas falam muito sobre isso, né? Crise de ansiedade, crise de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? Para quem não sabe, crise de ansiedade não é frescura. Para quem tem depressão sabe o que eu estou falando. Imagina uma crise de ansiedade, a pessoa começa a suar, a mão soa, o pé soa, ela começa a sentir uma angústia muito grande dentro dela, um pessimismo absurdo assim. O Augusto Cury fala que é a síndrome do pensamento acelerado, né? Pensamento muito confuso. E o pior de tudo na crise de ansiedade é a inquietação. Você está na sala, você quer ir para o quarto, você está no quarto, você quer ir para a sala, você não para em nenhum lugar. É assim, é terrível, é terrível. E eu tive essa crise de ansiedade. É um desespero absurdo, assim, você sente um desespero, nossa, que é terrível. Fui com um amigo, mais a minha esposa, me levaram num hospital psiquiátrico. Por que hospital? Porque as clínicas de psiquiatria só atendem com horário marcado, era um sábado, né? E quando você marca por alguns dias. Então o hospital é de bate-pronto ali, você é atendido na hora. Fui para o hospital psiquiátrico pela primeira vez na minha vida, com 33 anos de idade, fui atendida por uma psiquiatra, né? Abrir um parênteses aqui e deixar claro que psiquiatra não é médico de louco, não é médico de maluco, e não é vergonha você passar
com um psiquiatra ou com um psicólogo de maneira nenhuma. Tá? Passei com a psiquiatra, ela conversou comigo um pouquinho e ela me diagnosticou que eu estava com depressão. Depressão. Aí eu pensei, depressão? O que é depressão? Né? Eu sempre tirei onda, brinquei. Sempre falei que depressão era doença de fresco, depressão era coisa de rico, depressão era falta de trabalho. E eu estava ali sendo diagnosticado pela psiquiatra com estado de depressão. Ela me receitou um monte de medicação. Eu acho que eu sou até um farmacêutico hoje, porque o que eu conheço de remédio é um absurdo. E eu lembro todos. Ela me receitou Propanolol, que era um remédio para pressão, Zopidem, que era um remédio para dormir, Sertralina, que era um antidepressivo, Clonazepam, que é o famoso Rivotril, que era um calmante e um ansiolítico. Eu saí de lá, eu tomei um Rivotril no dia, fiquei super bem, o remédio abençoado, assim, né? Porque você sai todo zen, né? Dorme, que é uma beleza. E comecei a tomar os remédios. Um mês tomando, senti as crises de ansiedade muito forte, né? Um pouco de medo, um pouco de tristeza, né? Mas depois de um mês eu fiquei bem. Eu acho que porque a medicação ela demora de 2 a 4 semanas para fazer efeito, né? Aí eu fiquei bem. Mas passou 2 meses, eu comecei a sentir tudo novamente, mas mais forte. Sintomas da depressão: tristeza. Depressão não é tristeza, mas é um sintoma. Mas não é uma tristeza por uma perca de uma pessoa, uma tristeza por uma perca de algo material. Não é isso. É uma depressão profunda, muito profunda. Tristeza, ela vem, é normal, todo mundo fica, mas ela passa. A tristeza da depressão, ela é diferente. Ela vem e ela se instala na pessoa. E ela não passa. E era uma tristeza profunda, terrível. Você perde o prazer em fazer as coisas que você gosta. Eu gostava muito de assistir um jogo de futebol. Eu sou São Paulino. Avante Tricolor. Né? São Paulino que vai a estádio, tudo. Gostava muito de assistir um filme. Né? Gostava muito do meu trabalho. Gostava demais do meu trabalho. Gostava muito. E eu perdi o prazer. Eu perdi o prazer em assistir um jogo. Eu perdi o prazer em assistir um filme. Eu perdi o prazer no meu trabalho. Tanto que eu ficava no serviço, dava 5 minutos, dava um desespero, eu tinha que sair de lá. Né? Tá gravando. E eu falei que é uma tristeza profunda, né? Eu sentia insônia, não conseguia dormir, então eu tomava remédio para dormir. Perdi o prazer em fazer as coisas que eu gosto. Medo, sentia medo de lugar com muitas pessoas, eu ficava com medo, né? E você perdia o prazer assim na vida, assim, no sentido geral,
né? Nada te dava mais prazer, tudo era pensamento negativo. A única vontade que eu tinha era que chegasse a noite, eu ia dormir. Eu cheguei a passar 3 dias no meu quarto, direto, sem abrir a porta, né? Só acompanhando a pressão né? A pressão no pulso e tal. Mas eu perdi totalmente o prazer de viver assim, né? E foi passando os meses, eu fui passando em vários psiquiatras. Para você que passa por depressão, você tem que achar um psiquiatra. Cada um tem um método de trabalho, cada um tem um jeito de trabalhar, uma abordagem. Eu passei por 6 até achar o psiquiatra que eu tô até hoje, que é a doutora Larissa, né? Fiz terapia, quando dava para fazer eu fazia terapia. Troquei de medicação diversas vezes. Eu sei quem passa por depressão gosta de ouvir falar de medicação, né? Porque acaba se... Eu não sei definir a palavra, mas a pessoa se identifica, né? O antidepressivo que eu tomava era sertralina, que mudou para vanfalexina, que voltou para sertralina, que foi para deprazona, que foi para fluoxetina e agora eu tomo paroxetina. Então eu passei por 5 antidepressivos. Eu ainda tomo Rivotril, eu comecei tomando 2 miligramas e hoje eu tomo meia miligrama. Né? Eu tomo carbolítio, que é para bipolaridade, né? Eu fiz o exame, o meu lítio estava baixo e eu tomo carbolítio. Bom, eu achei que a depressão ia passar, os meses foram passando e a depressão ela foi evoluindo, principalmente o que diz respeito à tristeza. Tristeza, assim, um absurdo. Hoje, tudo que eu imaginava que era depressão, hoje eu reconheço que eu estava errado, né? Porque depressão existe, é uma doença, e se é uma doença, você precisa ir no médico, entendeu? Para você tratar da doença, porque não é fácil. Por que a gente toma a medicação para depressão? Deixar bem claro isso, né? Porque tem gente que é contra tomar medicação, ou fala que é vergonha tomar um remédio tarja preta ou coisa parecida. Cara, é assim, depressão, os nossos hormônios, quando a gente está com depressão, param de ser produzidos com a mesma qualidade que era produzido. Com isso, quando você toma medicação, a medicação ajuda a produzir esses hormônios. Vou dar um exemplo. Eu não tinha sono. O hormônio do sono é a melatonina. E eu tomava melatonina para dormir. Entendeu? O hormônio do bem-estar é a serotonina. E eu tomava um antidepressivo, que era um recaptador de serotonina, que ajudava a levantar um pouco a sua autoestima, a te colocar para cima, né? Então, não tenha vergonha, você que passa por depressão, de tomar medicação. Se for necessário tomar durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, se for interessante você tomar o resto da sua vida, meu amigo, o importante é você estar bem, entendeu? Desencana disso, desencana mesmo. Eu tô tomando
até hoje. E como é que eu tô hoje? Hoje o meu quadro ele tá mais estável. De 30 dias no mês eu fico 25 dias bem assim, fico uns 4, 5 dias ruim quando eu tô com crise, principalmente de ansiedade. Eu não saio de casa, eu fico em casa, né? Mas eu tô melhorando. É muito importante quem passa por depressão ter apoio, né? Graças a Deus eu tive vou dar alguns. Eu tive apoio da, da minha esposa, né, que sempre me apoiou, correu comigo para lá e para cá. Tive o apoio da minha família, que é do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, né? Tive o apoio dos familiares da minha esposa, que fazem parte da minha família também, né? De alguns amigos, que, através de experiências com a doença, através de orações, me ajudaram muito. Do meu pastor e da minha pastora também, que vieram aqui, oraram por mim, conversaram comigo, né? E estão sempre orando comigo. São pastores não só de púlpito, né? São pastores de campo mesmo, que vai lá e choram com os que choram e alegram com os que se alegram, né? E assim, é muito importante uma pessoa que está passando por depressão ter esse apoio, né? Eu queria dar 2 conselhos para você que passa por depressão. O primeiro, se apega em Deus. Cara, depois que eu comecei a passar por isso, eu me apeguei muito em Deus. Entendeu? Eu orava, hoje eu oro que eu não orava. Eu busco a Deus como não buscava, né? Se apegue em Deus, independente da sua religião, né? Mas busque a Ele mesmo. E a segunda coisa, procure um médico, um especialista da área, para ele conversar contigo. E se for diagnosticado com depressão, dependendo do nível de depressão que você tenha, talvez você vai ter que usar medicação. Não tenha vergonha de usar medicação, né? Porque vai te ajudar. A medicação ajuda, tá, gente? Para quem acha, eu tomo medicação, é porque às vezes o psiquiatra ele vai mexer na sua medicação até achar a medicação certa para o seu organismo. Aí quando ele acha, ponto, entendeu? Você vai melhorar, vai te ajudar. Aí o resto é trabalhar a sua cabeça, né? Porque não é fácil. Eu tô gravando esse vídeo porque no auge assim, da minha depressão, quando eu passava dias terríveis, eu colocava lá no YouTube e procurava vídeos de pessoas dando seu testemunho, falando sobre depressão e as suas experiências, as suas técnicas para sair disso e tal. Me ajudou muito, né? Então eu resolvi gravar o meu vídeo para contar a minha experiência com depressão. Entendeu? Eu não sei quanto tempo que eu vou usar a medicação. Como é que eu tô hoje? Eu tô 70%, 60%, 70% do que eu era antes, né? Tô há um ano e meio praticamente sem trabalhar em casa, que eu consigo ainda trabalhar, né? Porque eu ainda tenho crises, e quando eu tenho crise me bloqueia de tal jeito que eu não consigo dirigir, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada. Eu fico muito ruim. Por isso que eu falo que a depressão ela mudou a minha vida. Eu tinha um ritmo de vida, eu trabalhava desde os 15 anos, nunca tirei férias da minha vida. E você ficar mais de um ano sem trabalhar não é fácil. Mas a depressão ensina muita coisa. Você dá valor às pequenas coisas.
Quando a pessoa passa pela depressão, ela enxerga a vida, ela vê a vida de uma forma totalmente diferente. Ela começa a enxergar que as coisas mais simples da vida é que vale a pena, né? Então, passar esse recado aí para todo mundo, e principalmente para você que está sofrendo por depressão. Eu sei que você já ouviu falar assim, tenha força, que você vai sair dessa. Eu vou ser um pouco diferente, eu vou desconstruir algumas coisas que as pessoas falam. Vou falar diferente para você. Eu não sei se você procurou ajuda. Se você não procurou, procure. Se você não toma medicação e o médico mandou tomar, tome. Faça esse tratamento. E confie nas pessoas que estão cuidando de você. Busque a Deus, que essa depressão não é para sempre. Ela vem e ela vai embora. Você que gostou, dá um like. É like que fala, né? Dá um like aí. Põe o seu comentário. Se tiver alguma dúvida sobre depressão, coloca aí o seu comentário que eu respondo. Eu sou da seguinte opinião: existem 3 pessoas que conhecem sobre depressão: o psiquiatra, o psicólogo e o paciente. O resto acha que conhece, mas não tem a mínima noção do que é depressão. Teve um vídeo que a moça falou que depressão é o câncer da alma, e é realmente o câncer da alma, entendeu? É a doença do século. Até 2023 vai ser a doença número 1 que vai afastar as pessoas do serviço. E eu não estou profetizando isso. Eu estou profetizando que... Não, são estudos que dizem que isso vai acontecer. A gente vive num mundo e as pessoas estudaram isso, e a medicina indica que isso vai acontecer pelo ritmo de vida que a gente vive, pelo monte de coisa, entendeu? Então as pessoas precisam conhecer mais sobre a depressão para quando tiver um caso na família poder ajudar, porque tem gente que está em depressão e não sabe, sente uma tristeza, fica no quarto, dorme mais de 14 horas por dia, sente uma tristeza profunda, e a mãe e o pai não sabem o que está acontecendo com a criança, acha que é frescura. Não é, ela está em depressão. E depressão mata. Um dos sentimentos que eu tive, agora eu vou finalizar o vídeo, foi de suicídio. Eu teve uma época que eu pensei assim, eu já sei o que eu vou fazer para passar essa doença. Eu vou no banco, vou fazer um seguro de vida alto para minha esposa e para o meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos. Vou olhar bem o contrato. Depois eu me mato. Entendeu? Aí eu me mato. Minha mulher e meu filho vão estar resguardados, né? Eu vou morrer. A depressão, as crises de ansiedade vão acabar. Tá tudo certo. Eu pensei isso. Tem um monte de gente que se suicida por causa de depressão. Entendeu? Então, tá aí um assunto muito importante. A Rede Globo fez uma belíssima matéria no Bem-Estar, e o tema, a chamada do programa era Depressão. Precisamos falar sobre isso, né? E foram 5 matérias falando sobre depressão. Tá no Globoplay. Entendeu? Vai lá que é abordado depressão pós-parto, depressão, síndrome do pânico e um monte de coisa. Precisamos falar sobre esse assunto, tá bom? Essa é a minha experiência com a depressão. Quero deixar um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.